No Egito, 4 anos depois, o filho abraça Maria. Ela o abraça fortemente. José chega e a chama. Ela o cumprimenta e ele pede desculpas por ter demorado, mas explica que foi buscar uma surpresa. Maria diz que o tempo está tão lindo que não viram o tempo passar. E Jesus confirma as palavras da mãe. Ele mostra que trouxe azeites da terra dele, que comprou com um barqueiro. Maria diz que só de sentir o cheiro se vê em Nazaré com ela, e Sula correndo, colhendo os frutos das oliveiras. Ela conta que viviam olhando o azeite, ouro e brilhante, e conta que trouxe pão e que está no cesto. Raios e trovões o céu e chuva na terra. Herodes conta que chegou uma mensagem de Roma e que Antipas tramou novamente contra ele. Ele reclama por ser seu primogênito e ainda teve o privilégio de ter sido educado no Império Romano. Ele agradece com ingratidão. O guarda diz que ele está preso e Herodes confirma, mas diz que mesmo assim ele tentou antecipar sua morte, contratando um guarda para matá-lo, e amaldiçoa a hora que poupou sua morte. Ele conta que o guarda já foi executado e que César descobriu. Ele diz querer o primogênito degolado e pede que providencie para que isso aconteça o quanto antes. O guarda parte. Herodes continua se coçando e diz querer uma maçã e faça, pois está faminto. O servo lhe entrega. Ele pega e derruba a bandeja de propósito. Ele tem a visão sombria novamente e sente Satanás ao seu lado. Ele pega a faca e diz que pouco lhe basta nessa vida maldita, aproximando a faca do pescoço. O servo se aproxima e o impede de terminar o ato, pedindo desculpas por ter se intrometido, mas afirma que não poderia deixá-lo fazer isso. Ele retira a faca da mão dele e Herodes pede que mande o escriba o encontrá-lo no salão principal. Nicodemos conta que o estado de saúde do rei piorou e que o povo comenta que se deve à morte de Judas. Caifás diz que não pode esperar nada de bom de uma pessoa que manda matar pessoas do seu próprio sangue, citando todas as condenações que Herodes já jogou com seus familiares. Nicodemos relembra do massacre dos meninos em Belém há 4 anos e se questiona se o Messias estaria entre eles, já que a profecia dizia que nasceria em Belém. Caifás diz que não dizem quando nascerá e que não devem acreditar em sábios do Oriente, pois Herodes só acreditou por ser louco. Nicodemos concorda e diz que resta esperar para saber quem governará quando ele se for. Caifás diz que nenhum deles presta, pois são apenas víboras picando umas às outras, e suas atitudes desobedecem às leis de Deus. O guarda se aproxima com o escriba. Herodes exige que da próxima vez venha mais rápido e conta que quer alterar seu testamento, deixando claro que pode alterar quantas vezes preciso for. Ele diz que não tem culpa que seus filhos tramam contra ele. Ele diz que Arquelau governará a Judéia, Dumeia e Samaria, enquanto Antipas ficará com Galiléia e Bereia. Ele diz que Felipe ficará com a região de Traconites e Tureia. Ele diz que não é preciso repetir, só basta lembrar, e manda fazer assim como ditou. O escriba pede licença e se retira. Herodes diz saber que está morrendo, mas o guarda diz que ele se recuperará. Herodes pede que não gaste o pouco tempo que lhe resta e pede que preste atenção, mandando reunir todos os judeus com alguma proeminência e seus supostos amigos e parentes. Ele diz que irá lhe fazer uma lista completa, pois sabe que todos o odeiam e jamais lamentaram sua morte. Ele diz que quando um grande rei morre, é preciso planteá-lo. O guarda diz que ainda não entendeu a razão de precisar reuni-los. Herodes diz que não se trata de reuni-los e sim de prender, alegando que no momento de sua morte, todos devem ser executados. Ele diz que precisa garantir que toda a nação esteja de luto por sua partida. O guarda diz que compreendeu e é dispensado. Ele se retira. Herodes começa a se coçar. Ele se sente fraco. Maria diz que quando pensa que tem 3 filhos e seus pais não os conhecem e confirma que sente bastante saudade, pois se passaram 4 anos, e questiona quando poderão voltar. José relembra que Gabriel avisará quando for o momento. Jesus e seus irmãos estão felizes. O guarda conta que Herodes não está bem e Arquelau diz que nunca esteve. O guarda diz saber e afirma que não preferiu argumentar sobre o massacre familiar. Arquelau supõe que ele tenha refeito o testamento, já que mandou eliminar Antipas. O guarda confirma e conta que ele governará a Judéia, Dumeia e Samaria. Arquelau acha perfeito. Na região montanhosa da Judéia, Zacarias conta que em breve terão de ir a Jerusalém e Isabel questiona como devem estar as coisas por lá. O marido conta que a saúde de Herodes piora a cada dia e ela se questiona se melhorará quando ele se for. Ele pede que ele não seja ingênua, já que os filhos são da mesma laia. Elsa diz que a árvore podre dá fruto podre. Isabel diz que estava pensando no que estarão ali, enquanto a mudança de Deus chegar. Zacarias diz que o importante é que fizeram sua parte, e Elsa diz que também já fez sua parte, correndo atrás do menino. João conta que ela deixou cair, pega o pano e sai correndo. Ela afirma que havia dito e sai correndo atrás dele. Os pais acham graça. Herodes está estirado. Arquelau se aproxima e o vê. O servo diz que ele piorou de repente
frente e os deixa sós a pedido do príncipe. Arquelau se aproxima e dá graças por ele ter tido tempo para o último banho, alegando que já pode partir em paz, pois será um grande funeral e sem dor nem prantos. Ele gargalha debochadamente, alegando que haverá alegria. Herodes tenta falar, mas fracassa. Arquelau debocha novamente, dizendo que deve ser horrível morrer assim, e diz que sua ordem de assassinar pessoas da alta classe não será concretizada. Ele pede que se acalme, alegando que será louvado por seus atos, contando que libertará prisioneiros e abaixará impostos. Herodes tenta pegá-lo, mas fracassa, e Arquelau afirma que fará de tudo para ter o amor do povo, coisa que seu pai jamais conseguiu. Herodes morre. Satanás observa. O soldado chega dizendo que o rei é morto e todos comemoram. Nicodemos conta que soube da morte do Herodes e que já foi anunciada. Anás diz que precisa ir ao palácio e parte. Nicodemos questiona quais os filhos ficará no lugar e Caifás questiona se fará diferença. O chefe manda enviar o mensageiro a César e deixar a guarda de prontidão. O soldado diz que assim fará e se retira. Antipas conquista a jovem com doces palavras. O guarda chega e ele a dispensa. O guarda conta que Herodes morreu. Antipas questiona quando será lido o testamento e o guarda responde que será imediatamente e que ele está sendo aguardado no salão real. Eles partem. Arquelau o cumprimenta e diz que não podem deixar o rei no acéfalo mesmo no momento de profunda tristeza. Antipas concorda, dizendo que o pai faria o mesmo. Arquelau pede que o escriba se aproxima e ele traz o testamento, contando que Herodes decidiu dividir o poder entre 3 de seus filhos. Antipas não gosta muito da ideia, mas Arquelau pede que o deixe prosseguir. O escriba lê que Herodes deixou para Arquelau a governança de Judeia, Dumeia e Samaria. Antipas fica com Galileia e Bereia. Antipas desdenha. Filipe fica com Traconites e Tureia. Antipas desdenha, pois teu pai ter deixado terras para o paspalho que mora em Roma. Arquelau questiona quem queria esse fim de mundo, e Antipas diz que deveria governar a Judéia ao invés dele. Arquelau questiona se contestará a vontade do pai, mas Antipas diz que somente César decidirá se esse testamento tem valor ou não. Arquelau pede que, por favor, o deixem a sós, alegando que precisam conversar, e pede que sejam tomadas as providências para o sepultamento de Herodes. Todos se retiram e eles se encaram. Hana conta da notícia e Simeão conta que não se fala em outra coisa e afirma que Deus estará cuidando do Messias, esteja onde estiver, e volta a alimentar as pombas. Uma delas parte e eles se impressionam. Arquelau senta ao trono e pede que seja servido. Ele debocha do irmão e Antipas pede que não seja um cínico, pois o resto são migalhas comparadas à Judéia. Arquelau diz que sabe que Galileia e Bereia são regiões muito boas e que as pessoas levam uma vida tranquila, e talvez seja isso que o irmão esteja precisando, alegando que terá prazer de lhe poupar de tanto aborrecimento. Antipas diz que não o poupará perante César, alegando que seu pai já não estava em seu juízo perfeito, alegando que o imperador não aceitará o último devaneio. Arquelau o chama de covarde, mas Antipas puxa a espada exigindo que não o provoque. Arquelau questiona de que governar a Judéia e manda cravar a espada em seu coração para que tenha a chance de tanto quer. Antipas baixa a espada e Arquelau diz que ele sabia que não era capaz. Antipas diz que não ficará assim e parte. Arquelau diz que agora ficou claro quem tem de governar a capital e bebe mais. Ele manda o servo beber também para brindarem ao novo rei da Judéia. José acorda e vê Gabriel. O anjo diz que está cumprindo e diz que devem retornar a Israel, pois quem desejava a morte do menino já morreu. Maria questiona se está tudo bem. José se levanta e conta que chegou o momento de retornarem. Eles se abraçam felizes. Dias depois, todos se aproximam do trono e Arquelau questiona o que querem. O jovem diz que querem justiça pela morte de Judas, alegando que todos que participaram da execução devem pagar com suas vidas. Arquelau gargalha e o jovem diz que o verdadeiro filho de Israel deve responder a Deus e não a César, além de exigir o poder de escolher o sumo sacerdote e que as vestes sagradas retornem ao templo. O guarda conta que eles são líderes influentes e que é preciso chegar ao entendimento. Arquelau diz que assim que sua posição for confirmada pelo imperador, levará em consideração os pedidos. O jovem relembra que não se dobrarão para os romanos e que reunirão o povo no templo para demonstrarem sua força. Ele diz que esperam que seja diferente de Herodes e que reconheça que ninguém está acima de Deus. Eles se retiram. Arquelau acha horrível tanta insolência e pede que seja servido novamente. Sua taça é cheia e diz que já foi paciente, mas a bondade acabou. O guarda questiona o que deve fazer e ele manda matar todos eles. O guarda repete a pergunta e Arquelau manda esperar que os baderneiros estejam reunidos para que sejam eliminados. Ele o expulsa para que obedeça. O jovem grita que a morte de seu líder precisa ser vingada e dá um viva a Judas.
Todos dão viva. Anás, Nicodemos e Caifás observam. Anás diz que eles perderam o juízo e Nicodemos diz que deveriam acalmar os ânimos. Anás diz que não lhe darão ouvidos e que devem ir embora. Caifás diz que não é seguro ficarem ali e partem. Os guardas chegam e o chefe ordena que ataquem. Eles são pegos desprevenidos e não têm tempo de reagir. Satanás vê tudo e acha perfeito. José, Maria e os filhos seguem. Eles veem a bifurcação e Maria questiona o que foi. Ele se aproxima e diz que não sabe qual caminho seguir, alegando que talvez não seja seguro ficar na Galileia. Maria questiona o que farão. Jesus aponta a direção com a mão e eles veem a pomba. Maria chama José e ele vê o animal também. José relembra a palavra de Gabriel, em que Jesus deve voltar para a Galileia para que Jesus seja chamado de Nazareno. José conta que irão para Nazaré e Maria dá graças por voltarem para casa. Eles partem, a pomba voa. Maria observa com Jesus. Alguns dias depois, eles chegam a Nazaré. Maria desce da carroça. Ana os vê e se emociona. Joaquim a vê descer. Maria desce e ajuda os filhos a descerem também. Ana e Joaquim se aproximam. Maria chega com os filhos e abraça a mãe. Joaquim se aproxima e dá graças a Deus por tudo. Ana vê seus netinhos e fica feliz da vida. Maria e José lhe apresentam Tiago, Jesus e José. Ele cumprimenta os avós, ele abraça o avô, Sula sai de casa e os vê. Maria a vê e Ana a segura, contando que não conseguiram salvar o bebê. Maria se aproxima da irmã e diz sentir muito. Sula diz que pelo visto o Messias sobreviveu e nota que ela teve outros filhos. Ela a chama de mulher abençoada e Maria continua emocionada. Sula diz que não precisa de pena dela, pois já se passaram 4 anos e está ótima, contando que Zebedeu está prosperando em Cafarnaum e que está esperando outro filho. Maria abraça fortemente. Sula retribui o abraço. Anás diz que precisa levar suas queixas a Roma e Caifás conta que Arquelau consegue ser pior que o pai, contando sobre o massacre. O chefe conta que Antipas foi a Roma para tentar mudar o testamento, mas é provável que não consiga nada, pois Arquelau tem boas relações com o imperador. Anás diz que se nada for feito, haverá um caos na região e não poderão dizer que não foram avisados. Zebedeu e José conversam. Zebedeu conta que a perda de seu filho foi um golpe muito duro e que só agora com a gravidez é que Sula está começando a superar. José diz que não consegue imaginar o que sofreram, mas Zebedeu diz que fica feliz em vê-los com saúde. Maria diz que se fossem irmãos não se dariam tão bem. Sula diz que era para se dar bem com ela e Ana diz que pode brincar se a brincadeira fizer rir e não acredita que a família está reunida novamente. Maria diz que estava morrendo de saudades. Os netos brincam com os avós. As vizinhas comentam que José e Maria voltaram e com crianças. A Cisa desdenha. Miriam chega e fica vendo a palhaçada de Assisa. Ela se enfurece e joga lama na invejosa. Todas ficam chocadas. Miriam diz que ela está como merece, igual aos porcos. As colegas riem. Ana diz que deveriam estar exaustos da viagem. E Sula comenta como são bagunceiros. Maria conta que Jesus a ajuda bastante e que é um menino diferente. Sula percebe que ela tem um preferido. Ela a chama e diz que não devem manter uma convivência muito próxima e conta que ficarão mais seguros com eles ali e ela em Cafarnaum. Maria diz que sente muito quando pensa no que ela sofreu. A Ana diz que foi uma crueldade e uma tragédia. Sula parte dizendo que tecerá uma veste a seu filho. Maria diz que ela nunca perdoará e Ana pede que lhe dê mais tempo e que falem de coisas mais alegres. Ana conta que Miriam só se casaria com Alfeu quando ela voltasse. Miriam chega e diz que sentiu bastante falta. Ela vê os sobrinhos adormecidos e Ana pede que não os acorde. Elas se cumprimentam alegremente. Sula e Maria preparam a mesa. Elas trazem os alimentos. Os maridos conversam. Ana diz que pelo visto dormirão até amanhã e Maria espera que não acordem de madrugada. Ana diz que é ótimo ver a casa cheia novamente e conta que estava com bastante saudade. Maria diz que às vezes precisava de um abraço dela e a abraça. A mãe garante que agora está tudo bem. Ela fica besta com os netos e Maria diz que mesmo tendo a certeza de que é o Messias, só consegue ver seu filho quando olha para o Messias. Ana diz que Deus está com ele. Sula se aproxima e a chama para acenderem as lamparinas. Ela e Ana acendem as lamparinas junto com Sula. Todos estão reunidos à mesa. Joaquim dá graças por estarem reunidos novamente para celebrar mais um Shabá e deseja que as bênçãos dele se multipliquem entre eles. Jesus acorda e se aproxima. Ele abraça sua mãe e todos se emocionam. José conta a linhagem de Jesus. Todos ouvem atentamente. Ele conta que o Messias será abençoado e poderoso. Temerá o Senhor e terá prazer em obedecê-lo. Ele o pega no colo e conta que não julgará pela aparência. Maria se emociona. Todos se dão as mãos. Eles estão felizes. 26 anos depois, Gabriel repete que Deus enviará o homem para despertar a fé dos corações mais endurecidos. E assim será a voz que clama no deserto e que seu nome é João.